Hello, hello, people from In a Rush. Welcome to another bonus class. E na bonus class de hoje, a gente vai iniciar o nosso course chamado English at Home. E nesse course, a gente vai ouvir e falar sobre coisas relacionadas à nossa casa. Sim, é muito importante a gente falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente está em casa e a gente quer praticar, a gente quer usar as coisas que a gente tem em casa, então a gente vai usar. E eu vou mostrar para vocês hoje na nossa Lesson 1. A Lesson 1 a gente vai estar falando sobre the living room. The living room. Repitam comigo. Living room. Living room é a sua sala de estar. É onde você fica, joga, assiste TV. Então a gente vai falar de objects, objetos, organization, organização, and everyday activities, ou seja, atividades do dia a dia, tá bom? Vamos dar uma olhada então no nosso dialogue. Abram seus ouvidos que eu vou tocar um áudio para vocês e vocês vão ouvir para poder ficarem espertos qual é a parada. Welcome to our living room. Opa, It looks great. perdão, tá baixo. Culpa minha. Pequeno defeito aqui, não tem problema. Vamos lá. Atenção. Bora. I like the sofa and the rug. Thanks. We usually. Vamos prestar atenção no áudio. Vou colocar do início. Welcome to our living room. It looks great. I like the sofa and the rug. Thanks. We usually relax here after work. Do you watch TV here? Yes, I do. I often watch TV on the sofa. Nice. I sometimes read in the armchair. We also listen to music and talk here. It is a very cozy room. Alrighty! Vocês ouviram o áudio, não tem problema se vocês quiserem ouvir novamente, é só vocês voltarem no vídeo e repetirem o áudio. Sabe por quê? Porque aqui dentro do PDF que eu trouxe para vocês vão ter perguntas. E essas perguntas vocês vão responder para mim nos exercícios abaixo, tá bom? E também vão responder para mim agora, que eu vou perguntar para vocês e vocês vão responder. E vão me dizer se vocês acertaram depois, quando eu colocar aqui o gabarito das suas perguntas, tá? Where are Mia and Ben? Então, onde estão Mia e Ben? What furniture can they see in the living room? Quais são os móveis que eles conseguem ver, né, na sala de estar? What does Mia usually do on the sofa? O que a Mia faz no sofá, geralmente? What does Ben often do with the TV? Então, o que o Ben geralmente faz com a TV? How often do they relax in the living room? Com qual frequência eles relaxam na sala de estar? Very nice! Thank you so much. Vamos dar uma olhada no dialogue? O dialogue, eu vou ler os dois personagens, mas eu quero que você pratique as frases também, tá bom? Welcome to our living room. It looks great. I like the sofa and the rug. Thanks. We usually relax here after work. Do you watch TV here? Yes, I do. I often watch TV on the sofa. Nice. I sometimes read in the armchair. We also listen to music and talk here. It is a very cozy room. Então, a gente tem aqui um diálogo que a gente está falando de duas pessoas conversando sobre a sua sala de estar. Então, observa. Welcome to our living room. Bem-vindos para a nossa, né? Our é nossa. Living room, sala de estar. It looks great. Parece boa, né? Tem uma cara bonita. I like the sofa and the rug. Eu gosto do sofá e do tapete, ok? Thanks. We usually relax here after work. We usually. Então, nós normalmente
Relaxamos aqui, here, aqui. After, depois do trabalho, work. Do you watch TV here? Você assiste TV aqui, né? Yes, I do. Sim, eu assisto. A gente usa o do, né, na resposta para substituir o verbo do watch, né? Yes, I do. Eu assisto. I often, eu frequentemente, watch, assisto TV on the sofa, no sofá. Nice. Bom, legal. I sometimes read in the armchair. Eu, às vezes, leio na poltrona. Armchair é poltrona. We also listen to music. Listen, o T é mudo. We also listen to music and talk here. Então, nós também, also, também, ouvimos música, listen to music, e falamos aqui, né? Conversamos, talk. It is a very cozy room. Cozy, confortável, aconchegante. Room é sala, no caso, é uma sala confortante. Ok? Very nice. Vamos falar sobre useful phrases, frases úteis. Useful, úteis. Phrases, frases. Que a gente poderia usar para falar na nossa sala. Repeat after me. Repita depois de mim. This is our living room. This is our living room. This is. Você junta esses dois. When to say it? Quando que a gente fala? Quando a gente vai mostrar a sala para alguém, né? This is our living room. Essa é a nossa sala. Então, a gente tem lá na nossa sala, no nosso diálogo, this is our living room. Frase 2. I usually, tem som de J, ju, usually, watch TV here. Eu normalmente assisto TV aqui. Quando que a gente fala? A gente usa quando a gente quer falar sobre um hábito. Um hábito que você tem naquele lugar. Então, eu normalmente assisto TV aqui. 3. Please, turn on the lamp. Turn on é um phrasal verb, é um verbo frasal, que significa ligar. Please, ligue the lamp, a lâmpada, ok? The lamp. A gente usa quando a gente quer mais luz, né? When you want more light. E 4, we relax here after work. We relax, relaxar. Here, aqui, after work. Então, a gente usa aí para descrever a nossa rotina, o que a gente faz naquele lugar, depois ou antes do trabalho. Ok? Very nice. Vocabulary 1. Living room objects. Vamos repetir comigo. Sofa. Sofa. Parecido com português. A long, comfortable seat. Um lugar confortável que você pode sentar. Armchair. Armchair. Armchair tem som de tchau, chair, ok? Seria sua poltrona, ok? Coffee table. Coffee table. Coffee table é aquela mesinha pequena que fica na frente do sofá, mesa de centro. Rug. Rug. Rug é o nosso tapete. TV ou television. Ou, para os britânicos, telly. TV é a TV. A gente fala igual, só que em português, né? TV. TV. Atenção com o T, cariocas. Para não falar ti, é ti, ti, ti. A língua vai no dente. Ti. Remote control. Remote control. Remote control é controle remoto. Bookshelf. Bookshelf. Bookshelf é onde você coloca os seus books, né? Uma estante. Cushion. 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 Shun, ok? Shun. Cushion é um tipo de travesseiro que a gente chama em português almofada. Almofada, almofada, almofada. Lembrei. Curtain. Curtain, para quem é americano, curtain. Curtain. Com o T seria curtain. Curtain.
A curtain é a cortina, curtain, ok? E a pronúncia americana, curtain, curtain. Lamp, lamp. Lamp é lâmpada. Picture, 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 picture. A picture is this. This is a picture. Um quadro, né? Uma pintura, uma moldura, algo que está na parede. Plant. Plant é uma planta. Plant. Wall. Wall. Wall é isso que fica aqui segurando a nossa casa, né? Wall, as paredes, ok? Walls. Very good. Pratique as palavras dessa forma. Olha para a sua sala, aponta para alguma coisa e tenta lembrar o nome daquela coisa. Com certeza você tem essas coisas aqui na sua sala. Se não todas, algumas. Vocabulary 2. Actions and more. Ações que você pode fazer dentro da sua casa, da sua sala, né? E objetos e coisas também. Primeiro, floor. Floor é só o chão mesmo, floor, ok? Floor. Já ouviram Jennifer Lopez? Ela tá em alta. Dance the night away if your life is down on the floor. On the floor que ela fala, né? Live your life in... Live your life alguma coisa. Esqueci. Não tem problema. Watch TV. Watch TV. Assistir TV. Relax. Relax. Relaxar. Sit. Sit. Sentar. Lie down. Lie down. Deitar. Read. Read. Ler. Talk. 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 Não vou nem traduzir essa, hein? Talk. Listen to music. Já falamos sobre essa. Listen to music. Play games. Play games. Jogar jogos. Turn on. Turn on. Turn off. Turn off. Turn on a gente já falou. Turn off é o contrário de turn on. Desligar. Clean. Clean. Limpar. Decorate. Decorate. Decorar. Ok? Alrighty then. Então, vamos falar sobre grammar. Essa parte é muito legal. A gente vai falar sobre 2 grammars hoje. O simple present e o frequency adverbs. Eles vêm meio que juntos, tá? O que é o simple present? A gente usa para falar sobre rotinas, hábitos, coisas que são normalmente verdades universais. E principalmente rotinas e hábitos, ou seja, eu acordo às 6, eu vou dormir às 7, eu almoço meio-dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Rotina, hábitos. Então, por exemplo, I watch TV in the living room. I watch, eu assisto TV na sala de aula. Na sala de aula? Na sala de estar. Então, é uma rotina. Você usou o verbo aí, watch, no simple present. O que seria o simple present? Bom, a regra, ela sempre vai ser sujeito, I, you, we, they, ou he, she, it. Depois do sujeito vem o verbo na forma base. Só que, no caso de I, you, we, they, o verbo vem na forma base. Então, I watch, I do, I clean, I decorate. No caso do he, she, it, nós temos 3 regras possíveis. Primeira regra, se o seu verbo ele termina com consoante mais y, como, por exemplo, o verbo study, a gente precisa tirar o y e colocar no lugar o ies. Então, ao invés de she study, vai ser she studies, né? A pronúncia she studies. She studies. Significa a mesma coisa. I study, eu estudo. She studies, ela estuda, ok? Então, só muda a escrita. Se for um verbo que termina em ch, sh, x, s, o ou z, alguma dessas terminações, você vai adicionar no final desse verbo es. Por exemplo, I do,
She does. I go, she goes. Com ES no final, tá? Se por acaso o seu verbo não couber nenhuma dessas outras regras, se não terminar em consoante mais Y e nem terminar naquelas letras que eu falei, então não tem problema. Com o he, she, it, você vai lá e adiciona somente o S. Verbo exemplo, read. Read, ler. I read, she reads, com um S no final. I work, she works. Então, vai ser sempre assim, com essas regras. Para você botar a sua frase na negativa, você vai pegar a sua frase, que está montada sujeito, verbo, complemento, e você vai adicionar o not, junto com o do ou o does. Se for I, you, we, they, vai ser do not. I do not watch TV. She does not watch TV. Aí, para she, he, it, a gente adiciona o does not. E mais o verbo na sua forma base. Uma coisa muito importante que pouca gente sabe. Quando você tira da positiva, tipo, she watches ou she does. Quando você põe para negativa, o seu verbo volta ao normal. She doesn't watch. Volta ao normal. Watch. Tira o ES. Porque aquela regra que estava no verbo já está no does. Doesn't. Does not. Já está lá. Né? O does ele é considerado o verbo auxiliar. Então, ele pega a regra e auxilia o verbo principal. Tá? Para fazer pergunta, você vai jogar o does e o do para o começo da frase. Então, do you watch TV? Does she watch TV? Então, assim que a gente faz dessa forma, ok? Very good. Frequency adverbs, o que eles são e como que a gente usa? Geralmente, a gente tem o always, usually, often, sometimes e never. Always é sempre. Usually é às vezes, normalmente. Often é frequentemente. Sometimes é às vezes. Never é nunca. Como que a gente usa? A gente pode encaixar nessas frases que a gente falou agora. I watch TV. I usually watch TV. A gente coloca sempre antes do verbo. Atenção! Se o seu verbo não for o verbo to be. Nesse caso, a gente está falando de verbos normais, verbos de ação, verbos que não são verbo to be. Se não for o verbo to be, o seu frequency adverb, seu advérbio de frequência, ele vem antes do verbo principal. Agora, se o seu verbo for o verbo to be, o seu frequency adverb, seu advérbio de frequência, vem depois do verbo to be. O verbo to be é mais importante, entre aspas, né? Então, seria I am always, por exemplo, tá? Por isso que lá no texto a gente viu do you usually watch TV. I sometimes watch TV. Então, ele vem ali antes do verbo. Beleza? Esses frequency adverbs são usados para falar de com qual frequência você faz aquela coisa da sua rotina. Por isso que a gente resolveu falar dos dois juntos hoje. Façam as atividades aqui embaixo. Tem 2 quizzes para vocês fazerem, tá? 2 quizzes aqui. E no próximo episódio a gente vai falar sobre outro cômodo. Não vou te dar o spoiler. Apenas te mandar um beijo e see you next bonus class.